É, eu me chamo Maria Luísa, sou diretora de regionalização e planejamento aqui da SES. Gostaria de dar boas-vindas para todos, né? Estou falando em nome tanto da SES quanto do COSENS e do Ministério da Saúde, são os entes, a estrutura que está organizando, né, todo esse projeto de fortalecimento da gestão municipal em saúde. Então, para os que estão aqui, né, a primeira vez, nós já estivemos juntos com os gestores em fevereiro para fazer a apresentação do projeto. E para quem está nesse momento, a gente inicia a parte prática, né, em relação ao projeto, com a oficina. E dentro dessa primeira oficina, a gente tem como tema norteador o planejamento em saúde e o processo para elaboração dos planos municipais, mas já focado na questão das etapas e dos atores, né, as áreas que são envolvidas. Então, é uma oficina prática. Então, eu desejo a todos vocês que tenham uma tarde produtiva, colaborativa também, para trabalhar em conjunto. E, em nome da SES, do COSENS e do Ministério da Saúde, a gente agradece e se põe à disposição para apoiar vocês nesse processo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, diretora Maria Luísa, pela apresentação, pela fala inicial. Bom, então vamos começar. Eu sou a Liliane, da superintendência aqui desse grupo, e vou estar falando um pouquinho para vocês aqui sobre essa primeira parte da apresentação. Juliana, da Gerência de Planejamento do Estado, também vai fazer a apresentação comigo no dia de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ju, passa para mim? Bom, então, como a diretora Maria Luísa já comentou, né, o que a gente vai falar hoje um pouquinho, então essa é a apresentação básica do nosso dia de hoje, e a gente vai ter um momento ali no final, queria reforçar para vocês que a gente vai ter um momento de troca de experiências e dúvidas, tá? Então, a ideia é eu e a Juliana trazermos algumas informações aqui, e aí a gente abrir para a gente poder conversar um pouquinho. Então, recapitulando, né? Tivemos no dia 13 de fevereiro, então há um mês atrás, a nossa primeira oficina. Ela está disponível no YouTube do COSEMS, assim como essa conversa de hoje nossa estará. Então, ela foi um momento para a gente apresentar a proposta e para que vocês pudessem começar a se organizar, a se preparar. Nós tivemos, vocês estão vendo ali que no YouTube a gente tem 94 visualizações, mas a gente chegou a ter mais de 370 pessoas ao vivo ao mesmo tempo com a gente no dia, né? Então, que a gente possa dar continuidade para esse processo. E para quem não esteve presente no mês, lá no dia 13 de fevereiro, fica aqui o reforço, se quiser, né? Se quiser e puder assistir a apresentação do dia 12, a gente conta um pouquinho mais sobre esse processo e também fala um pouquinho mais sobre os grupos de trabalho, que também é objeto de hoje. E aí, então, né, a gente está falando que faz parte de um projeto de fortalecimento da gestão municipal que a gente está desenvolvendo em conjunto aqui, Secretaria de Estado de Saúde, Santa Catarina, COSEMS, né, de Santa Catarina também, em apoio ao Conselho Estadual de Saúde e a gente da Superintendência do Ministério aqui no Estado. E aí, para quem a gente pensou esse projeto, né? Então, ele foi pensado para orientar os técnicos e gestores dos municípios nesse caminho, que é a construção do plano municipal no dia de hoje, e para todos os que compõem esse grupo de trabalho, que vão, de fato, colocar a mão na massa na elaboração desse instrumento. Mas a gente também pensou para que seja também para os gestores e técnicos dos municípios que irão contratar, né, irão ter apoio terceirizado, personalizado de assessorias para elaboração dos seus planos municipais, para que vocês entendam também o que é necessário e que vocês tenham a melhor entrega possível do resultado e que a gente tenha planos municipais da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível ao longo desse ano. E aí, então, né, a gente fala, em toda reunião, a gente costuma falar um pouco de qual é a importância do planejamento em saúde, né, do planejamento para a gente. E
sem trazer, em vários momentos a gente sempre fala qual é a parte mais teórica da importância do planejamento, para se direcionar, ser um direcionamento, ser um guia, mas aqui trago para vocês um pouquinho, principalmente essa questão da gente sempre fala, em toda reunião a gente escuta muito, né, de que que o gestor em saúde, o técnico em saúde está sempre apagando fogo o tempo todo, né? Então, aí, até como experiência, a gente falou bastante com quem estava na transição de gestão, que foi feito, né, toda uma orientação para que a gestão desse ano atual recebesse as informações organizadas e o seu planejamento desse ano organizado para que vocês pudessem saber como se guiar no início da gestão. E aí a gente provavelmente teremos aqui, então, né, pessoas que tiveram essa transição e esse planejamento recebido da forma ideal, né? Então, conseguiram já desde o dia 1º de janeiro saber qual seria o direcionamento ao longo desse ano para poder se guiar, e outros que provavelmente não receberam, né? E aí estão desde janeiro apagando fogo com relação à dengue, com relação a gastroenterites, com relação a tantas outras coisas que a gente tem em situação de saúde, que sim, sempre são um problema, a gente não consegue evitar que tudo aconteça, mas quando se tem um planejamento adequado, a forma de manejar isso na equipe e no município pode ser feita talvez de uma maneira muito mais tranquila. E aí, então, a gente pensa um pouco do porquê que se precisa, né? Além do se porquê planejar, porque também a gente tem que fazer esse planejamento, né? Então, além dessa questão de se pensar que isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, pode passar, Ju. A gente tem também as normativas que informam a obrigatoriedade, né, desse planejamento. Então, aqui só pincelando para vocês um pouco, né? Quem tiver mais dúvida e quem quiser saber um pouco mais, a gente vai estar à disposição de vocês. Mas a gente tem, então, a gente pode citar aqui, né, o Decreto 7508, lá de 2011, não é uma normativa recente, que traz que o planejamento em saúde é obrigatório para todos os entes públicos. Então, ente estadual, ente municipal e ente federal precisam ter seu planejamento em saúde elaborado de forma obrigatória por esse decreto. Outro normativo muito importante também é a Lei Complementar número 141, de janeiro de 2012, que ela condiciona a liberação de recursos financeiros à existência. E aí, o famoso CPF, né, que o pessoal comenta muito nas nossas falas, né? Blenda do Conasems comenta bastante. Então, é obrigatório para se ter recurso financeiro da saúde, fundo de saúde instituído, conselho de saúde instituído e o plano de saúde em vigência. Outro também, né? Aí a portaria de consolidação do Ministério. Então, o Ministério, no ano de 2017, fez o movimento de se fazer a consolidação de todas as suas portarias que estavam em vigência até então. E aí, na número 1, lá no artigo 96, se fala um pouco dessas diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS. Então, muito do que a gente vai falar aqui para vocês está nessa portaria de consolidação também, explicando um pouquinho em mais detalhes o que a gente precisa pensar na hora de se elaborar um planejamento na saúde. Me dá um ok. Pode passar. E aí, então, estou falando, né, do planejamento do SUS, que é importante, mas quais são esses instrumentos de gestão do planejamento em saúde, né? Então, segundo essa portaria de consolidação, ela detalha um pouco mais de quais são esses instrumentos. Então, a gente tem o primeiro deles, que é o Plano Municipal de Saúde, o Plano de Saúde de 4 anos. Então, a duração dele é válida por 4 anos, e aí, então, a gente está no momento de construção do próximo. O próximo instrumento de gestão, citado pela Lei Complementar e pela Lei Complementar 141, é a Programação Anual de Saúde. E aí a vigência dela é anual, então a cada ano deve ser elaborada uma Programação Anual de Saúde. Os outros dois instrumentos, então, que a gente tem é o relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é a cada 4 meses, e o relatório anual de gestão, que é um relatório, né? Ele, como o próprio nome diz, ele vai trazer, então, o que foi feito, o que foi elaborado, o que foi planejado e executado ao longo daquele exercício referente à programação anual de saúde. Pode passar.
E aí, além desses, né, como vocês já devem saber, a gente tem também os instrumentos de planejamento e orçamento do governo, né? Então, aqueles são os instrumentos da saúde, de planejamento da saúde, que eu comentei com vocês, e agora, então, a gente tem também, traz aqui para vocês saberem a importância deles, dos instrumentos de governo. Então, é importante conhecer que existe o plano plurianual, que a gente fala como PPA, ele também tem vigência de 4 anos. A gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a vigência dela é de 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, que a vigência também é anual, certo? E aí, estes instrumentos, pode passar, Ju? Eles são interligados, né? Então, eles não existem sozinhos na nossa gestão, né? No nosso município, no nosso estado e na nossa União. Então, é interessante que se haja uma abordagem integrada desses instrumentos, porque o plano municipal, por exemplo, ele vai dar o apoio para a construção do PPA. O plano municipal fala da parte da saúde e o plano plurianual, ele vai trabalhar o governo como um todo, né? Então, saúde, educação, assistência social, segurança. Então, cada um dessas áreas precisam ter o que se pretende fazer para que esse PPA possa ser consolidado. A gente tem também o plano, a Programação Anual de Saúde, que ela é base para a elaboração da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente é o que vai nos dizer como a gente pode executar o nosso orçamento do ano seguinte, né? E aí a gente tem também, então, a PAS ela é tanto para LDO, assim como também, né, tem essa relação com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que também é relacionado de vigência anual e tem essa questão de como se organizar o nosso orçamento e a execução das nossas atividades de forma anual, né? Já que boa parte do que a gente executa no nosso dia a dia, a gente depende de orçamento para isso. E aí a gente tem os relatórios detalhados do quadrimestre anterior e anual de gestão, que são os instrumentos que a gente monitora e avalia como a gente de fato executou todo esse conjunto de instrumento de planejamento e orçamento. Pode passar? E aí, então, né, esses instrumentos, eles são interligados ao que a gente chama de ciclo de planejamento, né? Então, a gente tem um ciclo de um plano de saúde válido por 4 anos, e aí dentro desses 4 anos a gente vai ter 4 programações anuais de saúde, cada uma com o seu respectivo ano, e para cada uma dessas programações anuais de saúde, a gente vai ter também os nossos relatórios detalhados de cada quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses, e também o nosso relatório anual de gestão no final de cada ano, certo? Então, a gente tem todos esses instrumentos que estão interligados e eles fazem um ciclo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação para que a gente consiga executar as nossas ações, monitorá-las, avaliá-las e conseguir melhorá-las no ano seguinte. Pode passar? E aí, a gente está num momento, né, de troca de ciclo. Então, neste ano de 2025, que a gente está começando agora, né, estamos já no mês de março, a gente tem uma troca, né, estamos finalizando um ciclo de planejamento de 22 a 25, que cada um teve todos os seus instrumentos, estamos indo para um ciclo novo, que é o ciclo que vai começar a partir do ano que vem, de 2026 a 2029. Então, para que o ano que vem se comece esse novo ciclo com um novo plano de saúde, é necessário que este plano seja elaborado neste ano, né? Porque senão a gente vai chegar lá no dia 1º de janeiro e a gente não vai ter um documento, né? O plano elaborado, o nosso planejamento elaborado para que a gente consiga executar, para que a gente consiga fazer a nossa programação anual de saúde, o nosso planejamento anual do ano de 2026 e os anos seguintes também. Então é por isso que a gente está trazendo esse projeto, né? Toda essa nossa construção conjunta, já agora no início do ano de 2025, para poder subsidiar vocês ao longo de todo esse ano nessa construção do planejamento do próximo ciclo. Pode passar. E aí, então, para a gente começar, estamos falando, né, que tudo se começa dentro de um novo planejamento
com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, a gente tem que entender quais são os conceitos mínimos, né? Porque a gente pode ter mais informações que a gente julga necessário dentro do nosso planejamento, mas existem itens mínimos que a legislação pede, né? Exemplos da Portaria de Consolidação número 1, e que isso a gente não pode deixar de apresentar no instrumento, no Plano Municipal de Saúde. Tá? Então, basicamente, o que é necessário conter e estar claro dentro do Plano Municipal de Saúde de vocês que existe, que consta lá e que foi construído, é a análise situacional de saúde, que a gente chama de ASIS, né? E as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que a gente usa a sigla de DOME, e o processo de monitoramento e avaliação. Então, basicamente, são esses 3 itens que eles podem conter muito mais informações, podem existir outros itens também, outras informações que cada município vai julgar interessante de existir no seu plano municipal de saúde, mas esses são os itens que não podem faltar, né? Então, sempre pensando no tamanho do município, no tamanho da estrutura da gestão, né? Municípios menores, com uma estrutura menor, mais simplificada, tentar, né? É esse mínimo que precisa ter. Estruturas maiores, municípios maiores, que têm uma gestão com mais necessidades de se trabalhar, né? A própria população maior pode ter muito mais informação, né? Inclusive dentro de cada item desse. Mas é necessário que fique muito claro que estes 3 itens compõem o seu plano municipal de saúde, certo? E aí, ressaltando, né? Tudo bem, Ju, não precisa voltar. Que é um ponto importante, né? A gente vai falar muito mais para frente para vocês, e quem já é da gestão sabe que a gente tem o DigiSUS módulo de planejamento para registrar os instrumentos de planejamento do SUS. E aí, lá no plano de saúde, que é necessário digitar item a item no DGMP, que é o DigiSUS módulo de planejamento, a gente registra somente o DOME, né? Que são as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Mas é muito importante vocês saberem que não é só isso que faz parte do plano de saúde, né? O sistema tem esse campo que é um campo mais consolidado e estabelecido entre todos os municípios com um modelo comum para se ter num sistema. Mas a análise de situação de saúde e o monitoramento, que ele pode ser elaborado de forma diversa por cada município, esse campo não existe para registro separadamente no sistema, mas o documento completo que vocês vão precisar construir, ele precisa ter esses itens e ele precisa também compor depois o sistema que a gente vai falar lá na frente para vocês, né? E aí, pensando em todos esses itens que a gente em compor esse 3 rol mínimo, mas também numa etapa de construção de como se fazer essa etapa e essa metodologia para se construir, né, esse instrumento dentro do município, a gente está trazendo então para vocês uma proposta, né, uma sugestão de metodologia, que é o acumulado de experiências das equipes, né, mas que vocês têm total discricionariedade para elaborar de outra forma, para seguir o que vocês acharem que faz sentido para vocês, para aproveitar do que vocês têm mais dificuldade e têm necessidade de aprender mais, e, claro, elaborar. Se vocês têm uma metodologia que já estão aplicando e que já tem funcionado com vocês, eu quero deixar isso bem claro que vocês têm total discricionariedade de trabalhar diferente. Para quem tem necessidade, para quem está chegando novo, para quem tem uma equipe que precisa começar, né? Então, aí para esses que precisam de um apoio e para quem já sabe ver se tem alguma coisa nova que precisa, que gostaria de pensar diferente, a gente trouxe, então, a gente pensou, a gente construiu. Em equipe, né? Esse grupo que está falando aqui para vocês, nessa metodologia de etapas de construção, tá? E aí a gente vai ter uma série de oficinas, né? A gente vai passando para vocês ao longo do período, mas a ideia é, em cada uma delas, a gente trabalhar um pouquinho dessas etapas que está aparecendo para vocês, né? Que elas estão organizadas em guias para vocês, para a gente poder ter um material para que vocês possam aproveitar. Então, a gente vai falar hoje de constituição de grupo de trabalho e identidade institucional e matriz fofa, né? De fraquezas, oportunidades, forças e ameaças.
A gente vai ter oficina falando de análise de situação de saúde, da ASES e de levantamento de problemas. A gente vai falar de priorização de problemas também, para apoiar, com metodologia para quem precisar de um apoio. A gente vai ter também a árvore explicativa, pensando em causas e consequências dos problemas que a gente tem na saúde. Matriz de coerência, pensando no que a gente no que a gente elencar de macro problema a partir da nossa análise de situação de saúde, o que a gente tem das nossas conferências de saúde, que são extremamente importantes de serem consideradas e de constarem no nosso plano municipal de saúde, né? E também o nosso plano de governo. Toda gestão inicia, né? Ela é eleita democraticamente e ela tem um plano de governo para iniciar essa gestão. E esse plano de governo também vai ser levado em conta na hora de se planejar também a área da saúde, como todas as outras áreas, né? E por fim, então, a gente também vai ter vai trabalhar com vocês sobre diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que é o nosso DOME, tá? Pode passar. E aí, então, né, depois de falar esse monte de coisa que tem que ser feita, esse monte de etapa, esse monte de item, esse monte de legislação, como que a gente começa, né? Então, a gente tem aqui a primeira sugestão de ferramenta e de oportunidade para que vocês possam começar nessa construção dos planos municipais, tá? E aí, pode passar. A nossa primeira sugestão, então, a gente já comentou um pouquinho com vocês lá no grupo, lá em fevereiro, né, na oficina de fevereiro, na apresentação, que é a montagem do grupo de trabalho. E qual é o objetivo, né, desse grupo de trabalho? Coordenar e apoiar a elaboração do plano municipal, para que a gente possa garantir uma participação de todos os membros, todos os atores necessários para que essa construção seja da forma mais rica possível, para que seja feita uma análise situacional de saúde e que as metas e estratégias que sejam decididas realmente estejam em conformidade com as diretrizes do SUS e sejam efetivas para o dia a dia de vocês no município, para que não seja um plano de gaveta que uma ou duas pessoas sozinha construam e depois ele não seja levado em conta no dia a dia pelos demais representantes e responsáveis do setor de saúde do município. Pode passar. Então, esse grupo de trabalho, a gente sugere que ele seja construído de forma democrática, de forma técnica e de forma eficiente por uma equipe multidisciplinar, para que ele possa contribuir da melhor forma possível para a construção desse plano municipal, né? Então, é importante, por exemplo, sugestões, tá? O grupo de trabalho não existe uma legislação específica, da mesma forma que apresentei para vocês que o plano municipal ele tem aqueles 3 itens obrigatórios: análise de situação, diretrizes, objetivos, metas, indicadores e monitoramento. O grupo de trabalho não existe uma legislação específica dizendo como ele deve ser e que ele deve existir, né? A gente entende, e pela própria experiência, né, da Secretaria Estadual e de vários municípios que elaboram seus planos, que os documentos têm muito mais qualidade e assertividade, aplicabilidade quando ele é construído por uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, para vocês, né, coordenação geral, alguém que seja responsável por articular esse grupo, por acompanhar e supervisionar todas as atividades, representantes da gestão municipal de saúde. Então, o secretário de saúde, é importante que ele esteja acompanhando, que ele esteja vendo o que está acontecendo, porque ele vai precisar da legitimidade para aquele material, e que ele vai entender que aquilo vai ser, sim, o seu instrumento, né, de planejamento e de execução ao longo dos 4 anos, ou um representante que ele designe e que tenha a mesma legitimidade que ele de estar junto com esse grupo, guiando os processos, né? A equipe técnica é muito importante estar ali junto no dia a dia, não só, né, uma equipe específica fazendo, mas que os profissionais da vigilância, da atenção básica, da regulação, estejam junto, do financeiro, do orçamento, estejam junto com a equipe de planejamento ou com o responsável do planejamento do município para se pensar esse plano municipal de saúde. Outros atores, né, extremamente importantes: o Conselho Municipal de Saúde. Então, representantes para garantir que o controle social e a participação popular vai estar presente. A premissa para a construção dos planos municipais que o controle social participe, que as diretrizes da Conferência Municipal de Saúde estejam presentes
neste planejamento, neste plano de saúde. E outros setores também, né? E aí fica muito a critério de cada município, de cada especificidade de cada município, mas representantes da educação, a gente tem muitas ações da saúde, né? Saúde na escola, que tem envolvimento com a educação, assistência social, também tem muito envolvimento em muitas ações que são feitas na área da saúde, meio ambiente, né? E outros parceiros estratégicos que vocês entendam que para o município de vocês vai fazer diferença aqueles parceiros e aqueles atores estarem junto nos momentos que forem necessários para contribuir com a melhor forma possível da construção do planejamento de vocês. Pode passar? Metodologia de trabalho também é algo que não é nada, não existe uma legislação específica que diga como, mas o nosso grupo pensou em trazer algumas sugestões para que vocês possam trabalhar da melhor forma, né? Caso vocês tenham interesse em seguir. Então, a gente entende que é interessante se trabalhar uma metodologia do grupo de trabalho, pensando em organizar, né? Para que todos entendam como esse trabalho vai ser dado e qual é o resultado final que vai ser alcançado, né? Então, definição de algumas regras de trabalho, dos papéis de cada um dentro desse grupo, para que saiba quem vai chamar a agenda, quem vai buscar, quem vai ser responsável por qual etapa, por qual parte da discussão, né? Estabelecer um cronograma com ações, responsabilidades e prazos, porque senão a gente pode se perder no meio do caminho, né? Começar a discutir isso agora, mas se não tem prazo, as coisas vão surgindo. A gente entende que os prazos precisam ser flexíveis, né? Como tudo a gente precisa ter no nosso dia a dia, mas que existam para que eles sejam ajustados e vocês consigam, dentro dos prazos legais e dentro da possibilidade de vocês conseguir finalizar esse processo. E aí, exemplos de ações que vocês podem realizar no município, no grupo de vocês, a depender do grupo que vocês estiverem junto, né? Então, vocês podem realizar oficinas sobre planejamento em saúde, para alinhar o conhecimento de todo mundo, né? Como um pouco como essa aqui, de situar todo mundo, se todo mundo sabe o que é um instrumento de gestão, se todo mundo sabe o que é um plano municipal, se todo mundo sabe o que é uma peça orçamentária. Então, o que vai ser necessário para poder entender e contribuir com o grupo, né? Reuniões com as chefias dos serviços para entender o que cada equipe necessita, para entender também como que as pessoas vão poder contribuir com o processo. Reuniões de levantamento de dados e análise de indicadores vão ser extremamente necessárias na etapa de análise de situação de saúde para que ela seja realizada com qualidade. Discussão sobre as propostas para a saúde nos centros de saúde, então levar essa discussão lá na ponta, para que não seja uma discussão só de gabinete, né, ou de uma caixinha específica, para que isso realmente a população, né, enfim, o grupo que vai trabalhar entenda, participe de fato, consiga construir algo mais coletivo possível, dentro das possibilidades e necessidades de vocês em cada município, né? Enquetes online para participação popular, se vocês conseguirem, né, se acharem que é viável e que tem condições de fazer uma participação mais abrangente na elaboração desse documento, né? Alguns municípios maiores conseguem elaborar audiência pública para avaliar, consulta pública, então fica aí a critério, né, do que está dentro das possibilidades de vocês e das necessidades. E, claro, reuniões nos conselhos de saúde, né, e a audiência pública que eu já falei, para que realmente o controle social e a participação popular se dê efetivamente neste instrumento, eles se sintam também parte dessa construção, para que eles possam, de fato, também conseguir contribuir no monitoramento, no acompanhamento e na efetividade das ações. Lili, Oi, só para interromper um pouquinho. com Eu acho certeza. que, obrigada. Eu acho que é legal a gente ver que a gente vai fazer os passos a passos desse Plano Municipal de Saúde ao longo de todas essas oficinas. Então, assim, não sei como é que eu vou fazer lá no meu município, elas deram ideias de oficinas preliminares, reuniões, mas não sei, ainda estou perdido. O que que a gente orienta? Olha, depois dessa nossa oficina, a gente vai ter um material que vai entregar para vocês. Nessa primeira oficina, a gente vai ter já uma ferramenta para ser aplicada. E aí, vocês podem, ao longo dessa semana que vem, que logo a semana que vem já vai ter outra reunião, mas ao longo dessa semana e da semana que vem,
vocês podem já montar uma reunião com esse grupo de trabalho e fazer a aplicação dessa ferramenta que a gente vai passar hoje. Então, dá para vocês irem fazendo essas reuniões, essas oficinas, assim, logo depois da nossa oficina aqui online, virtual. Aí vocês vão pegando aquilo que a gente vai orientando, vai trazendo de exemplo, e vocês vão conseguindo aplicar no município com o grupo de trabalho e, enfim, com os órgãos de controle. Então, é uma maneira de vocês estarem aplicando essa metodologia também que a gente está trazendo para vocês. Lembrando, como a Lili já falou, isso daqui é opcional, a gente está aqui trazendo uma maneira de fazer, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem que vai ser melhor ali para o município de vocês. Obrigada, Lili. Eu que agradeço a contribuição, isso mesmo. Fica à vontade, a hora que quiser, pode falar aqui no junto para contribuir, para a gente poder levar essa discussão, né, com todo mundo aqui. Então, acho que pode passar. Aí, pensando bastante, né, no que a Ju já trouxe para vocês, então, essa questão da formalização, pensando nas ferramentas e na metodologia que a gente está oferecendo para quem tiver necessidade, quiser o suporte, né? Então, a gente está sugerindo também que, além de se pensar em uma metodologia para esse grupo, que talvez seja interessante vocês pensarem também numa formalização dele, né? De acordo com a necessidade do município, mas pensando que quando se formaliza, se dá mais legitimidade para aquele grupo ter aquelas responsabilidades estabelecidas e pactuadas, né? Então, a indicação dos titulares e suplente, ela pode ser feita por meio de ofício, a definição de um coordenador pode ser feita por meio de uma formalização, né? Formalização de GT por meio de uma portaria no Diário Oficial do município, uma cópia para o Conselho Municipal e para os órgãos competentes sobre essa formalização, para mostrar que vocês estão fazendo isso da forma mais compartilhada possível, né? E aí a gente tem disponível, vai disponibilizar para vocês, no convite já foi um modelo preliminar de modelo de ofício, de modelo de portaria, caso vocês tenham interesse em partir disso como um apoio, e aí a gente vai também disponibilizar outros materiais e outras informações para que vocês possam ter mais facilidade, né? Essas ferramentas que vocês consigam executar tudo que vocês precisam ao longo desse ano da melhor forma possível, porque a gente sabe que é um ano desafiador, tem todo esse ano de primeiro ano de gestão, de adaptar tudo, e ainda com tantas questões que são exigidas também no âmbito do planejamento. Pode passar. E aí é contigo agora, Ju, então. Obrigada, Lili. Então, lembrem que a Lili falou das etapas da construção do PMS, do Plano Municipal de Saúde. Então, a Lili já passou o primeiro passo que a gente está orientando vocês. Lembrando, o que é obrigatório dentro do Plano Municipal de Saúde? A análise da situação de saúde, o DOME e o monitoramento. Esses são os 3 itens obrigatórios que tem que estar dentro do plano de saúde que está lá na legislação. Mas a gente sabe que vocês são para cima, vocês são além do que diz a legislação. Então, a gente está oferecendo outros materiais, outras ferramentas para vocês constituírem esse plano municipal de saúde, dentro de uma metodologia de planejamento estratégico. Então, a gente vai, além do que é obrigatório, a gente vai estar passando outras ferramentas para vocês aplicarem. Feito a constituição do grupo de trabalho, a gente vai falar sobre a identidade institucional e matriz FOFA, que são ferramentas que a gente aplica dentro de um planejamento estratégico, dentro de instituições, tanto de saúde quanto não de saúde. Isso são ferramentas aplicadas em qualquer tipo de instituição que queira fazer um planejamento estratégico. Então, a gente trouxe essas ferramentas para vocês e que vocês podem ou não aplicar, mas a gente vai trazer aqui para vocês como uma opção. Então, o que é identidade institucional e o que é matriz FOFA? A identidade institucional se refere à missão, visão e valores daquela instituição. Ou seja, a gente está falando do quê? Da saúde daquele município. Então, eu vou olhar para qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores que esse município está trazendo para a população da instituição saúde dentro desse município. E o que é a matriz FOFA? A matriz FOFA, mais conhecida ou conhecida também por matriz SWOT.
ela vai trazer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela é uma matriz que a gente aplica com o grupo de trabalho, ou, enfim, ampliando além do grupo de trabalho, e a gente vai perceber o que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Partindo daí, a gente vai começar, então, pela identidade institucional. Então, é um ponto de partida do planejamento, que nem eu falei para vocês. Tudo que a gente pensa em planejamento estratégico, a gente tem um ponto de partida. Eu posso iniciar pela identidade institucional, mas não quero fazer, eu quero fazer só a análise da situação de saúde, só o que é obrigatório. Beleza, vocês têm esse pleno poder. Mas, como a gente sabe que vocês são top demais, vocês vão fazer isso daqui também, né? Então, identidade institucional, ponto de partida, e é um compromisso que o gestor e a equipe passa para aquela população, de médio e longo prazo, é aquilo que eu estou visualizando lá no futuro, o que é minha missão, visão, o que são os valores daquela instituição, saúde dentro daquele município. Então, é para quê? Para que serve isso daqui? Para definir uma direção estratégica da organização da saúde do município. E por que existe essa identidade? Que permite que os gestores e seus colaboradores reflitam sobre o papel da organização na sociedade e sobre o seu futuro. Então, isso faz com que gestores e colaboradores reflitam sobre esse papel que tem dentro do município. Às vezes eu tá lá, esqueci todo mundo assim na correria do dia a dia, não sei, tô perdido, só faço o que me mandam. Aí é bom assim a gente relembrar, qual é a minha missão, visão e valores. Então vou lá, volto lá na minha plaquinha, geralmente depois que a gente faz isso, aqui no estado, por exemplo, tem um painel que diz a nossa missão, visão e valores dentro do estado. E fica visível para a população, porque a população também tem que olhar e tem que estar se sentindo parte dessa missão, visão e valores dentro dessa instituição. Então, o que é missão? A missão é o propósito da instituição existir, é a sua razão de ser. Então, ela define a razão de ser da Secretaria Municipal de Saúde e a sua contribuição para a população. Já a visão, ela é uma situação em que a instituição deseja chegar. Então, num período assim definido de tempo. Ela estabelece um objetivo de longo prazo, médio e longo prazo para a saúde do município, né? Olha, até o final desse plano municipal de saúde aqui, que a gente está elaborando, eu quero ser assim, ó, top desse jeito. É aqui na visão que vai ser inscrito essa parte. E os valores, eles são os ideais, eles são princípios, eles orientam as decisões e ações da equipe gestora, dos colaboradores, e isso reflete para a população, isso tanto nas relações internas quanto nas relações externas. Então, são ideais, são princípios que orientam essa organização. E como é que eu faço, então, essa identidade institucional? Então, sempre não dá para fazer sozinho. Às vezes a gente quer fazer sozinho, a minha ideia é melhor do que todo mundo. Mas não, a gente está fazendo um plano municipal de saúde, e plano municipal de saúde envolve o município como um todo. Então, sempre vocês vão aplicar essas ferramentas reunindo esse grupo de trabalho. Não dá para a gente reunir toda a população do município, né? Como a Lili falou, eu posso fazer outros tipos de... Me ajuda, Lili. Outros tipos de chamamento da população, que a Lili trouxe ali de exemplo. Consulta pública, a gente Isso. tem exemplo de município, ou levar no centro de saúde uma reunião para ter a discussão ali na ponta. Isso, então a gente consegue fazer... Opa! É isso, são outros tipos de participação popular, né? Desde que tu consiga, às vezes tu vai conseguir por meio do próprio conselho também, que tem a sua representação também dos usuários, né? Mas tem outras formas como as meninas colocaram, né? Que também é importante pensar. Isso, obrigada, Carol. Então, assim, esse grupo de trabalho, por ser um grupo diverso e heterogêneo, ele vai ter representantes da população, representantes de um serviço de saúde, representantes de outro serviço que não é de saúde, assistência social, escola, enfim, o que vocês definirem.
mas ele vai ser um grupo um pouco menor, porque a gente não consegue fazer com 200.000 pessoas, por exemplo, o plano. Mas esse grupo de trabalho ele vai ajudar com que essas 200.000 pessoas sejam, estejam ali de alguma maneira, né? Mas quem vai botar a mão na massa, de fato, é esse grupo de trabalho. Por isso que a gente reforçou com vocês, já desde a primeira reunião, que vocês estabeleçam esse grupo de trabalho. Então, reuniu esse grupo de trabalho, vão fazer um teste de validação, um momento de análise. Talvez já exista missão, visão e valores da saúde no município. Então, é legal pegar aquilo que já tem e fazer uma análise. Pega os documentos institucionais de saúde, pode ser o Plano Municipal de Saúde, pode ser que esteja escrito lá dentro do Plano Municipal de Saúde, pode ser que esteja dentro de outros planos, pode ser que esteja dentro de relatórios. É importante vocês fazerem essa busca desses documentos e ver se já existe missão, visão e valores da instituição saúde no município. Se tiver, a gente tem que se perguntar assim, a equipe técnica, os gestores, os conselheiros, a população como um todo, conhecem e aplicam esses princípios no dia a dia? Esses princípios, essa missão, essa missão, visão e valores, eles são aplicáveis? Eles estão dentro do dia a dia da organização? Essa missão, visão e valores refletem a realidade da saúde no município? Se sim, é interessante manter, porque quando a gente vai mantendo algo que já está posto, a gente vai conseguindo excelência ao longo do tempo, né? Ah, mas eu não tenho, não achei em documento nenhum, e eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai escrever. Perfeito, a gente sempre pode começar, nunca é tarde para começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se eu não tenho, é definir a missão. Então, o que reflete a missão? Quais perguntas eu vou responder para fazer essa missão do município enquanto saúde? O que fazemos, para quem fazemos e por que fazemos? Respondendo essas perguntas, eu consegui ter uma missão da minha instituição saúde no município. Aqui a gente traz um exemplo que é: o que fazemos? Prestar assistência. Para quem fazemos? Prestar assistência à saúde, o que fazemos? Para quem? Para a população municipal, em especial os grupos vulnerabilizados. Por que fazemos? Para garantir o acesso universal e de qualidade. Então, aqui eu já trago um exemplo que consegue responder essas 3 perguntas. Respondendo essas 3 perguntas, eu consigo ter uma missão clara da saúde do município. Feito isso, eu vou partir para a minha definição de visão. Eu já sei o que eu represento e agora eu quero escrever o que eu quero, aonde eu quero chegar, lá no futuro. Um futuro de médio e longo prazo. Então, essa visão ela vai estabelecer aonde a saúde municipal deseja chegar em médio e longo prazo. Aqui a gente traz um exemplo. Tornar-se referência em atenção primária à saúde, reduzindo internações evitáveis, promover acesso integral à saúde e atendimento humanizado resolutivo. Então, ele está olhando para um futuro que é de médio e longo prazo. Eu já sou referência na atenção primária à saúde. Já sou referência, já sou top de linha. Então, eu vou buscar uma outra coisa, para além daquilo da atenção primária, para além daquilo que eu já sou ótimo, tá? Então, essa visão vai para além daquilo que eu já sou, já tenho algo posto hoje. Visto isso, já vi a minha missão lá, que eu posso botar médio prazo nesse plano municipal de saúde, que é daqui a 4 anos, eu posso definir os meus valores, aquilo que vai orientar para eu chegar onde eu quero e para fazer o meu serviço no dia a dia. Então, eu vou definir 3 valores, 3 princípios, como vocês queiram chamar, que devem orientar a conduta da minha equipe, a conduta da gestão municipal de saúde. A gente traz exemplos aqui, mas tem milhares de exemplos. Quando a gente fala de princípio, né, valores, a gente tem muitos princípios, muitos valores que a gente pode estar trazendo para a saúde municipal.
Os exemplos que a gente traz aqui são compromisso com o SUS, transparência e ética na gestão, humanização do atendimento, trabalho setorial e participação social. Então, a gente tem esses exemplos, mas vocês podem buscar. Esses exemplos é só exemplos, tá? Vocês não podem, não precisam pegar esses exemplos e aplicar na realidade de vocês. Isso é só para a gente trazer como é que pode ser elaborado isso daqui. Pronto, agora sim eu tenho uma missão, visão e valores. Aí eu tenho que fazer novamente, discutir com o grupo, porque eu discuti tudo isso aqui em grupo, mas eu tenho que novamente me perguntar. Essa missão, visão e valores, ela está de acordo com a realidade? É onde eu quero chegar? Esses princípios, eles são aplicáveis no meu dia a dia? Então, eu faço essa revalidação, esse teste de validação novamente, essa revisão para dizer assim, não, isso daqui que a gente chegou escrito está perfeito, está ótimo, vamos trabalhar em cima disso durante esse plano municipal de 26 a 29. Feito isso, uma ferramenta posta, que isso eu tenho que sempre ficar lembrando para os meus funcionários, colaboradores, equipe, gestor, participação social. Isso é algo que a gente sempre tem que estar ali, ó, como quase um diário assim em cima da mesa para a gente lembrar. Missão, visão e valores da minha instituição de saúde. Pode falar, Carol. Para reforçar também que isso tudo, a validação é uma parte também bem importante, mas ela pode estar, como a Ju mencionou até ali no slide, né? Tem uma parte inicial que ela também pode ser feita uma validação quando já existe definido, né? Uma visão, missão, valores, como a Ju colocou. Então, isso pode ser feito de diversas formas, porque a gente pode usar de ferramentas, hoje em dia a gente tem a tecnologia que também nos ajuda para isso, e a gente pode ir fazendo com os outros atores que são importantes e não estão nesse grupo de trabalho, que a gente colocou, eles podem ser o tempo todo consultados por meio de formulário, então, e até mesmo para fazer essa validação final. Então, antes de fazer qualquer publicação, é importante também reforçar que o secretário de saúde, né, esteja a par daquilo que foi construído por esse grupo, né, e seja validado por ele também, porque é um compromisso dele também enquanto gestor, né, da saúde, que ele está assumindo perante a população, né. Então, antes de levar à tona isso para toda a comunidade, para toda a população, é importante que todos da equipe, mesmo para além daquele grupo que está desenvolvendo essa atividade. Então, para além desse grupo, é importante que os demais técnicos conheçam essa identidade institucional criada e também o secretário de saúde, né? Que ele conheça essa identidade, porque, como o próprio nome diz, como que a gente se enxerga e como que a gente vai querer que a população nos enxergue, né? É isso basicamente que traz essa identidade, né? E esse é um compromisso assumido. Então, eu estou definindo os meus valores, os valores da instituição, eu estou definindo onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, isso é um compromisso, é um primeiro contrato, digamos assim. E esse contrato, ele precisa dessa validação de todos. Aí, para além do grupo que está desenvolvendo especificamente, construindo especificamente cada um desses elementos, né? Só reforçar isso. Obrigada, Carol. Posto isso, a gente pode agora aplicar a matriz fofa, que é um próximo passo, uma próxima ferramenta que a gente pode estar aplicando para o planejamento estratégico da saúde do município. Essa matriz fofa também não é algo obrigatório, é opcional, mas ela é uma ferramenta também utilizada em diversas instituições, em diversos setores, que a gente pode aplicar. Por quê? Porque ela traz. Para que ela serve? Ela serve para analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças dessa organização, da instituição saúde, direcionando um plano de ação. E por que existe essa matriz fofa? Essa matriz fofa, ela incentiva os gestores e seus colaboradores a analisar a organização sob diversas perspectivas de uma forma bem simples, objetiva e propositiva. Ela olha muito para o processo de trabalho, ela olha muito para aquela organização em si, a instituição, a Secretaria Municipal de Saúde.
Então, ela vai ajudar a identificar essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para além disso, que aí é obrigatório no Plano Municipal de Saúde, vai ter análise da situação de saúde, que é extremamente importante, porque é dali que a gente diz assim, olha, isso daqui é necessidade da população, não é olhando só para a instituição. A análise da situação de saúde, porque é algo obrigatório, ele vai analisar a situação de saúde da população. Então, para além da matriz fofa, a gente vai fazer análise da situação de saúde e vai olhar, então, para a saúde da população como um todo. A matriz fofa, então, ela vem para um autoconhecimento dessa organização, dessa Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que que são esses pontos positivos, pontos negativos? Ele vem de fatores internos e vem de fatores externos. Quando a gente olha para essa coluna aqui, a gente vai ver fatores positivos, que são forças e que são oportunidades. Quando eu chego aqui nas forças, eu vou ver que são fatores internos. Então, são aspectos internos positivos da organização de saúde. Aqui, um exemplo: boa estrutura das unidades de saúde, equipe qualificada. Isso aqui eu estou olhando para dentro da minha organização de saúde. E eu estou vendo aqui, ó, minhas forças. Quando eu tenho forças, é aquilo, eu não vou deixar essas forças ficarem fracas, né? Então, eu vou estar olhando para aquilo ali e vou estar dizendo, olha, é bom isso daqui, eu tenho que manter bom do jeito que está. Quando eu olho esse fator positivo, olhando para oportunidades, eu estou olhando para fatores externos. Então, eu olhei para os fatores internos e vi forças. Quando eu olhar para os fatores externos e olhar oportunidades, são oportunidades que elas podem ser aproveitadas. É oportunidade mesmo, como o nome já diz, né? Elas podem ser aproveitadas, são algo externo à instituição, mas que podem ser aproveitadas. Então, por exemplo, aqui, novos programas federais de financiamento, parcerias com universidades. Isso são fatores externos que eles são oportunidades para que a secretaria consiga elevar seu nível de excelência também, para dar assistência para a população. Quando eu olho essa coluna aqui, que são fatores negativos, não dá para a gente só ficar olhando para o bom, né? A gente também tem que se olhar para o que está ruim para tentar melhorar. A gente para aqui nas fraquezas quer dizer o quê? Fatores internos. Então, eu vou olhar esses fatores internos e olhar as fraquezas que tem. Eu já olhei minhas forças, eu tenho que olhar minhas fraquezas também. As minhas fraquezas são desafios internos que precisam ser superados. Por exemplo, falta de médicos, falta de profissionais, não só de médicos, dificuldade no atendimento da atenção primária. Então, são levantamentos que eu consigo perceber como uma fraqueza dentro da minha organização. E quando eu olho para o fator externo, eu olho para fora e vejo que tenho ameaças, que são pontos negativos. Então, o que pode ser de ameaça que vem de fora, que pode prejudicar os serviços de saúde? Exemplos: cortes no orçamento da saúde, epidemias, pandemias. Isso é algo externo que pode estar prejudicando, podem vir a prejudicar o meu serviço de saúde. Então, olhando por aqui, eu olho as ameaças como fatores externos. Pode falar, Carol. É só dizer o porquê da importância de se fazer uma matriz fofa, né? Se vocês não fizerem, tá tudo certo, né? Mas por que a gente acha importante fazer? Porque a gente viu ali a questão da identidade institucional. Então, é um momento que a gente se conhece a sua instituição, a gente está se conhecendo e se reconhecendo. E na matriz fofa, o legal é você saber assim, ó, eu quero chegar lá daqui a 5 anos, eu quero fazer isso, eu quero estar com essa é a minha visão, minha missão, meus valores. Mas será que eu consigo? Será que eu consigo ousar em querer chegar lá, ser top de linha daqui a 5 anos? Então, a matriz fofa me diz como que eu posso conseguir, porque é o momento que a gente vai se olhar para dentro da instituição e ver o que está favorável e o que eu preciso melhorar.
Então, se a gente não faz a matriz fofa, tá tudo certo, a gente pode não fazer, mas fazendo a matriz fofa é mais um jeito que a gente tem de se conhecer e saber os pontos que precisam ser melhorados. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero ser referência na atenção materna. Daí eu olho, eu faço uma matriz fofa e percebo que eu não tenho obstetra, né? Eu tenho ali entre as minhas fraquezas a falta de médicos obstetras. Então, olhando para essa minha fraqueza, que está sinalizada ali na matriz fofa, eu consigo daí já pensar em propostas, em planejamento, em propostas, eu preciso identificar, eu vou conseguir identificar mais facilmente o que eu preciso fazer para conseguir ser aquela referência em atendimento materno. Então, a matriz fofa é um jeito da gente entender que a gente pode chegar lá, só que eu preciso saber como. Né? Então, a matriz vai me dizer como. Porque se eu simplesmente só coloco lá uma identidade institucional e nunca mais olho para aquilo, e não faço uma matriz, não sei, não reconheço como é que são minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças dentro da instituição, eu vou estar criando um planejamento e posso me frustrar, porque não vou conhecer, não vou saber o que eu posso conseguir de elementos para se chegar lá. Então, a matriz fofa, a importância dela é isso, é a gente lidar com a realidade, sabendo quais são os gargalos que a gente tem, né? A gente precisa olhar para isso, mas também sabendo pegar aquilo que a gente tem de bom, né? Como tudo na vida, a gente tem que ver os dois lados, né? Os fatores positivos, os fatores negativos vão ajudar a gente a chegar onde a gente quer. Acho que essa é a importância principal da matriz fofa. Obrigada, Carol. E aí, no passo a passo que traz a matriz fofa, primeiro eu vou olhar os meus fatores internos. Então, tudo que é interno, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. O que é a parte positiva do fator interno? Que a gente viu agora. Da fofa, é a força. E o que é o meu fator negativo dentro da parte interna do meu sistema? São minhas fraquezas. Então, eu vou fazer primeiro essa linha aqui, ó, tanto de fatores positivos quanto fatores negativos. Então, eu vou olhar minhas forças e minhas fraquezas. Eu vou listar. Eu vou sentar com esse grupo de trabalho, eu vou listar forças e fraquezas dentro da minha instituição. Feito isso, eu vou analisar o cenário externo. Agora eu estou olhando para fora. Já olhei tudo que tem dentro da minha instituição. Agora eu vou olhar para fora. Olhando para fora, olhar essas influências. Identificar, então, o que eu vou identificar dentro dessa matriz fofa? Vou identificar as oportunidades e as ameaças que vêm de fora. O que é aquilo que eu consigo aproveitar e tudo aquilo que pode prejudicar a instituição. Saúde como um todo. Feito isso, eu vou listar dentro dessa matriz e vou ter uma lista de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa lista, ela pode nos ajudar, que nem a Carol falou, a potencializar esses pontos fortes, corrigir os pontos fracos, aproveitar as oportunidades e mitigar as ameaças. Quem optar por fazer essa matriz, por fazer a identidade institucional, por fazer a matriz fofa, a gente vai ver num próximo passo que a gente também vai analisar a saúde da população, analisar a análise da situação de saúde da população. Então, logo depois disso, a gente também vai listar uma listagem de problemas, quando a gente faz a análise da situação de saúde do município. E aí a gente vai listar todos esses problemas e também vai olhar de novo para a fofa para ver se aqueles pontos fracos, aquelas ameaças, elas já estão analisadas dentro da situação de saúde, ou se eu preciso incluir mais isso daí de lista de problemas para eu poder fazer uma diretriz objetiva lá na frente. Então, assim, vamos fazendo ao passo. A gente vai fazendo isso, quando chegar o dia que a gente vai trazer assim, ó, pessoal, lembra da matriz fofa? A gente vai ver se ela trouxe também, se a análise da situação de saúde trouxe esses pontos fracos
e essas ameaças também estão presentes na análise da situação de saúde. Não estando, a gente vai listar eles para a gente trabalhar, então, dentro desse plano aí de ação para o município, tá? Então, feito isso, essas ferramentas, esses instrumentos aqui, a gente vai ter, já estava falando bastante, a gente vai ter uma próxima etapa, que a gente vai falar sobre análise da situação de saúde e levantamento de problemas. Lembra das etapas de construção que a Liliane falou, né? A gente tem constituição do grupo, identidade institucional, matriz fofa, análise da situação de saúde e levantamento de problemas, priorização dos problemas, árvore explicativas, matriz de coerência e DOME. Então, na próxima etapa, a gente vai estar falando sobre análise da situação de saúde. O que seria legal? Que o município conseguisse já se reunir nessa semana, ou então aguardar a próxima semana e fazer as duas ferramentas juntas, mas o ideal é que fosse no passo a passo também, junto com nós. Olha só, consegui fazer análise, a identidade institucional e a matriz fofa, então agora eu vou entrar na análise da situação de saúde do município. E aí a gente vai estar entregando materiais para vocês para ajudar nessa elaboração com essas ferramentas que a gente está apresentando e que vocês fossem acompanhando ao longo desse período também, tentando ir fazer esse plano municipal de saúde junto com as nossas oficinas, que daí vai ser assim, a gente vem para a oficina, constar, estou conseguindo fazer, não estou conseguindo fazer, entra em contato com elas para eu tirar as dúvidas. É legal que a gente vai conseguir ter uma troca, porque a gente vai estar acompanhando vocês também nessa elaboração. Então, já anotem aí, nossa próxima oficina, que é a próxima etapa do nosso Plano Municipal de Saúde, vai ser a análise da situação de saúde, vai ser no dia 19, às 14 horas. Mesmo bate local, mesmo bate horário, pessoal. A gente vai estar aqui com vocês também, tá? Então, como foi falado, já foi falado inclusive ali no chat que a gente está olhando, a gente, a partir de amanhã, a gente pretende disponibilizar esses guias, a gente pretende, pessoal, porque a gente está finalizando, a gente está alguns trâmites burocráticos, né, que a gente precisa ainda sanar. A gente pretende, a partir de amanhã, a gente disponibilizar para vocês pelo site, por e-mail e pelo WhatsApp, esses guias para elaboração do Plano Municipal de Saúde. Ele foi uma parceria, esse projeto como um todo já foi falado, que é uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde de Santa Catarina e o Conselho de Secretarias Municipais COSEMES. Então, a gente, enquanto equipe, enquanto grupo de trabalho para aplicar esse projeto, a gente fez esses guias para ajudar vocês nessa elaboração. Então, a gente vai estar apresentando, falando sobre o assunto, e aí, dentro desses guias, vocês vão ter esse passo a passo de como que vocês vão conseguir construir também esse Plano Municipal de Saúde. Vão ser ferramentas, vão ser passo a passos que vão auxiliar vocês nessa etapa de construção. Além disso, essas oficinas que a gente está fazendo online vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas pelo YouTube, como a Lili já falou lá no início, que a primeira já foi disponibilizada, está lá no YouTube do COSEMES. Vocês conseguem assistir lá a primeira, que foi o apanhado geral do que a gente está querendo fazer aqui com vocês. E a de hoje também vai ficar disponibilizada. Por e-mail e pelo WhatsApp, são o pessoal da regional. Lembra que na primeira reunião, a gente mostrou as fotinhas das pessoas que estão em contato com vocês? Então, o pessoal da regional e os apoiadores do COSEMES, eles vão estar disponibilizando, vão estar enviando por vocês, por e-mail, pelo WhatsApp, esses materiais. Então, a gente vai disponibilizar a apresentação, vai disponibilizar o link desse vídeo, vai disponibilizar os guias. Então, todo material vai ser através dessas pessoas. Tanto o pessoal da regional, quanto o pessoal do COSEMES, que são os apoiadores do COSEMES.
se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com eles ou também diretamente com nós. Depois a gente vai deixar o e-mail ali no final para vocês também, tá? Lili, Obrigada, Ju. E aí agora, então, a gente queria abrir, né, a todo nós, eu, Juliana, a gente parar de falar um pouquinho para poder ouvir vocês também, né? Mariana já colocou ali no chat que agora a gente vai ter um momento de dúvidas, então, para quem quiser colocar a dúvida ali por escrito, vi que já começaram. E também quem quiser levantar a mãozinha aí, a gente vai abrindo para vocês poderem trocar alguma experiência, tirar alguma dúvida, o que a gente puder contribuir, a gente contribui, o que a gente não souber também, a gente vai poder encaminhar para dar o retorno para vocês depois. Um último ponto que a gente só não falou, Ju, aqui hoje, né? A gente falou na reunião passada, é que a gente também está prevendo ter plantões de dúvidas com vocês, né? Então, além das oficinas, por isso que a Ju disse que seria tão legal se vocês fossem aplicando as ferramentas com o passar do tempo, né? Conforme a gente for aqui falando com vocês em oficina, vai ser um momento para a gente apresentar a ferramenta e ter uma discussão não, né, inicial com vocês, porque vocês ainda vão estar conhecendo um pouco mais, mas a gente vai ter também posteriormente plantões de dúvidas, então momentos específicos a gente vai estar divulgando para que vocês possam então ser um momento especificamente de depois que vocês testaram, fizeram, viram, isso funciona, isso não funciona, preciso de ajuda, e aí a gente vai estar esse grupão todo aqui para tentar apoiar vocês da melhor forma possível. Então, vou começar com quem levantou a mãozinha, pode ser? Abrir para Scarlett. Fica à vontade, pode falar. Combinar para ser uma fala não, né, um pouquinho breve para a gente poder abrir para todo mundo, mas fica à vontade. Olá, pessoal. Tava até com saudade de participar das reuniões com vocês. Esses conteúdos são maravilhosos, assim, sem saúde não tem vida, e sem saúde não tem democracia. Eu queria falar para vocês sobre uma lei ordinária que o município de Araquari aprovou. É uma lei 3994/2024. Essa lei trata aqui da Câmara de Vereadores de Araquari, Santa Catarina, que prevê ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças em grupos homossexuais e transexuais, sabe? Eu vejo que esse município foi um município que eu acho que proponente aqui no estado que aprovou essa lei. A gente tem umas diretrizes do governo federal em relação ao Ministério da Saúde, mas a gente vê a necessidade dos municípios incluírem esse informe nos seus planos plurianuais nos municípios. A gente tem uma imigração muito grande devido às tragédias do Rio Grande do Sul, assim, da população homossexual, a transexualidade também. A gente tem essa imigração assim de fora do Brasil, com os imigrantes vindo para cá, e a gente sabe que Santa Catarina é muito diversa e cultural, e a gente só vai conseguir combater essas questões de doenças e outras providências se a gente tiver também um acolhimento que prevê visitas domiciliares regulares para identificação e acompanhamento. Isso está incluso na lei ordinária do município de Araquari, que foi aprovada no finalzinho do ano passado. Obrigada. Eu acho bem interessante, Scarlett, que esse grupo de trabalho nos seus municípios, né, façam realmente essa varredura de grandes temas, de grandes portarias, né? Às vezes foi lançada uma nova política no próprio município, e tem algumas situações também de recebimento de recurso para determinadas ações. Então, é interessante trazer essas novidades, digamos assim, essas novas portarias, novos programas, novas políticas para dentro do documento. Trazendo então um pouquinho, já que agora o momento é da gente discutir, trazer experiência, trazendo a realidade aqui, a nossa experiência aqui no estado, aconteceu muito isso, né, com o próprio programa das cirurgias eletivas, né, que foi um grande carro-chefe do governo também. Então, é aquilo que a gente sempre reforça, né? Dá uma olhada também no que sai de propostas dentro do governo, né? Do plano de governo. Também é interessante trazer esse olhar para dentro do plano municipal, né? E a gente fez isso. Então, a gente fez um capítulo especial falando disso, né? Um capítulo à parte dentro do plano, falando
desses novos programas que estavam sendo colocados, né? E eu acho que esse exemplo que tu deu é bem interessante. Mas, claro, é sempre articulado. Por isso que a gente fala do grupo C, desse grupo ser um grupo diverso, né? Como a Scarlett traz essa questão, e esse grupo de trabalho também deve ser diverso. Porque realmente se a gente não consegue olhar para o todo. Então, esse grupo sendo diverso, a gente vai ter um que tem um olhar mais apurado, né, para a questão de cor, tem outro que vai estar com um olhar mais apurado para a questão da saúde da mulher, tem outro que vai estar mais apurado. Então, é legal que esse grupo seja diverso para que nada se escape, né, ou que uma quantidade menor de situações escapem, né? Claro que também pode acontecer de não conseguir colocar tudo nesse primeiro momento dentro do plano. Mas a gente tem a parte boa, que é a revisão que acontece desse plano, né? Então, esse plano, ele é desenvolvido agora, mas ele, como a Lili colocou, é para 4 anos de gestão, né? Então, pode ser não. Todo ano é previsto uma revisão desse plano. Então, o que não couber nesse momento, o que não deu tempo de incluir, não conseguimos colocar tal portaria que saiu nova, que seria legal, mas não saiu a tempo, não se preocupem, porque é possível de incluir na revisão do plano no próximo ano, né? Então, mas é legal que esse grupo de trabalho seja um grupo diverso também para poder pegar várias situações que às vezes escapa, né, de um ou de outro. Obrigada, meninas. Lili? Bom, não tem ninguém com a mãozinha levantada por enquanto. Se alguém quiser, fica à vontade. E agora, então, eu vou passar para Mariana comentar com a gente o que tem de pergunta no chat, para a gente poder conversar. Boa tarde, pessoal. Escutam? Eu não estou vendo aqui porque eu abri uma. Sim, Sim, estamos. Escutando. Bom, eu vou ler algumas perguntas que estão no chat. Primeiro, desculpa, não está na ordem, gente, que a gente está organizando as perguntas por temas, tá? O pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Garuvá perguntou, Garuva, boa tarde, qual o prazo para o Plano Municipal de Saúde estar publicado no DigiSUS? Quem responde? Respondo. Essa eu respondo. O prazo para não existe um prazo específico para registro no DigiSUS do Plano Municipal de Saúde, porque ele é o registro posterior da elaboração do documento, né? O que a gente tem de prazo é o prazo da construção do plano e apresentação para o Conselho de Saúde. Este prazo que está estipulado em lei é antes da apresentação do plano plurianual, tá? Caso o seu município siga a legislação federal, esse prazo é 4 meses antes do encerramento do exercício, que é 30 de agosto. Tá? Então, se o município seguir, aí estou dizendo se, é porque cada ente pode definir na sua legislação própria, né, na sua lei orgânica própria, um prazo diferente do prazo federal, tá? A Secretaria Estadual de Saúde segue o prazo federal, a maioria dos municípios também seguem, mas pode ter um município que tem uma lei orgânica diferente. Então, é legal conferir a lei orgânica do município para ver se ele estipula um prazo diferente. Caso ele não estipule, vai seguir o prazo federal, tá? Então, o prazo para elaboração do Plano Municipal de Saúde e apresentação para o Conselho é 30 de agosto, que é antes do prazo do Plano Plurianual, né? Que também precisa ser apresentado nos seus respectivos órgãos, né? E aí, pode ser feita, aí vai ter a etapa de discussão, né? Ainda tem a questão de discussão, porque o controle social vai avaliar, enfim, né? Vai ter toda essa questão de análise, e a partir do momento que ele for aprovado, enfim, né? A gente espera que ele seja aprovado, mas existe também o status de não aprovação. A partir do momento que o controle se manifestar a respeito desse documento, aí seria o prazo, digamos, final de registro no DGMP, no DigiSUS Módulo de Planejamento,
tá? No entanto, o sistema também ele tem uma possibilidade de, assim que se enviar para o Conselho de Saúde, já se registrar o documento no sistema, colocando que ele está em análise pelo Conselho, tá? Então, também é possível, a partir do momento que ele está em análise pelo Conselho, já fazer esse registro, tá? O importante é que ele esteja no sistema até o dia 1º de janeiro, né? A gente pensando assim no sentido de que em 1º de janeiro ele vai iniciar sua execução, a gente espera que no dia 1º de janeiro de 2026 ele esteja no sistema, tá? A gente vai ter também ao longo das oficinas, um pouco mais para frente, conversar um pouco mais com vocês sobre também o registro no DigiSUS módulo de planejamento, como que funciona, o que que tem que ser, o que que é obrigatório, o que que não é, né? A partir do momento que a gente for falar principalmente de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que tá lá como item 7, naquela listinha que a gente mostrou, a gente também vai dizer, né, o que que é obrigatório e o que é obrigatório no sistema e porque é obrigatório em legislação, né? Então a gente vai falar de tudo isso com vocês mais para frente, tá? Mas esse seria a questões de prazos e limites para a gente se pensar no DigiSUS módulo de planejamento, mas o mais importante é se pensar no prazo que vocês têm com relação à elaboração e apresentação do instrumento em si, tá? Plano municipal, programação anual e os relatórios. E a gente vai estar aqui enquanto grupo para auxiliar vocês. É, Tem Obrigada, outra Mar. pergunta? só um Desculpa, pouquinho, Ju. Mari. Só lembrando que a gente se propôs a fazer essas oficinas com vocês até ali junho, julho. Então, para dar um prazo para vocês, se vocês conseguirem construindo junto ao longo das oficinas conosco, vocês construírem o plano municipal de vocês, vocês vão estar construindo ele dentro do prazo, até antes. E até dar uma gordurinha ali para a gente queimar, assim, que apresentando no conselho antes, consegue já fazer as alterações que o conselho colocar enquanto Conselho Municipal de Saúde nessa aprovação do plano. Enfim, então assim, vocês conseguindo construir junto conosco ao longo das oficinas, vocês vão conseguir estar dentro do prazo se esse município está de acordo com a legislação federal. Senão vocês têm que olhar qual que é a legislação do município, tá? Não vão esquecer. Obrigada, Ju. Lili. Vou trazer uma pergunta do Renan. Ele fala assim: é difícil responder isso, mas há uma indicação de quantas pessoas devem constituir o grupo de trabalho? Porque eu sinto que muita gente não é bom, mas gente de menos é insuficiente. Não espero um número mágico de participantes do GT, mas teria como dar uma diretriz, uma média? Quem responde? Então, quando a gente pensa em metodologia para se trabalhar um grupo de trabalho, independente do que for esse grupo de trabalho, eles dão algumas diretrizes assim, entre 10, 15 pessoas. Mas quem vai botar a mão na massa para escrever tudo aquilo que vai ser discutido vai ser uma, duas pessoas, tá? Que nem aconteceu aqui no estado conosco. A gente fez oficinas com uma pessoa, com um grupo gigante. Aí tinha um grupo operacional que são dessas, acho que foi em torno de 10 pessoas, se não me engano. E aí quem escreveu de fato foi uma, duas pessoas aqui dentro. Então, é sobre isso. A gente não tem mesmo um número mágico, mas quando a gente pensa em grupo de trabalho, olhando a metodologia na literatura, eles dizem um número assim, entre 8, 15 pessoas, 20, vai depender muito do que você vai estar discutindo desse assunto. E também é legal que esse grupo, ele com umas 10 pessoas eu também acho que é o ideal, porque daí acaba que vai centralizando um pouco, né? Mas esse grupo, o legal, como a Lili trouxe ali no início, que tem essa definição de responsabilidades entre o grupo, né? É isso porque para que serve esse grupo? Justamente para organizar esse documento, né? Então vai ter as pessoas que vão redigir o documento, que geralmente, como a gente colocou, umas 2 pessoas, porque também mais do que isso para digitar, para escrever, fica muita gente, e daí acaba bagunçando as informações dentro do documento. Então, umas 2 pessoas para redigir, mas tem que ter também as pessoas que vão pensar nas oficinas, vai pensar na metodologia que vai ser feita dentro dessas oficinas, né? Então, vai ser feita oficinas com mais pessoas do município, né?
com gente, vai articular entre as pessoas das diferentes áreas ali, né? Então vai ter gente da sanitária, vai ter gente da vigilância, vai ter gente saúde, da atenção primária, enfim, vai ter esse conjunto que vai compor as oficinas, que vai fazer parte dessas oficinas, para vocês terem os elementos. Aí, quem vai ser o grupo que vai organizar essas oficinas e organizar o documento em si, organizar a metodologia feita, né? Como que vai ser essas apresentações? Esse grupo de 10 pessoas, no máximo. E entre vocês, nesse grupo, vocês vão definir. Fulano vai fazer as apresentações das oficinas, vai conduzir as oficinas lá no dia. A outra pessoa vai fazer o chamamento, vai disparar os e-mails com os convites. A outra pessoa vai organizar como que a gente vai estabelecer os prazos, né? E vai ter as pessoas que vão redigir. Então, vai ter aqueles que vão ser os articuladores, que vai chamar as pessoas das outras instituições. Como, por exemplo, o conselho vai chamar o pessoal representante ali do ministério, vai chamar o pessoal representante ali do COSEMES para participar também. É legal trazer essas pessoas também para essas oficinas, né? Então, essas pessoas, cada um com a sua função dentro desse grupo menor, vai conseguir dando vazão para que isso tudo que a gente tem discutido saia da discussão e vá para o papel, né? Obrigada, Carol. Lili estava com a mão levantada, quer falar agora ou não? Carol já complementou. Seria essa questão de que a cada momento vocês podem estar trazendo pessoas diferentes, né? Inclusive para contribuir na construção desse grupo. Mas eles não precisam estar o tempo todo junto para ser muita gente e não se concluir, né? Tá. Alguém de agronômica perguntou, Ô, pediu os Marina, contatos das Mariana, pessoas. desculpa, só porque eu acho que tem alguém com a mão, a Camila tá com a mão levantada ali, eu não sei se ela quer falar alguma coisa agora, ou se seria uma outra dúvida. Boa tarde, estão me ouvindo? Oi, Camila. Tá, boa tarde, Mariana. Sou Camila, sou de Biguaçu, sou direção de saúde. E inicialmente eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, né? Acho que é importante dar esse suporte para os municípios. A gente sempre fica muito ansioso e um pouco atrapalhado quando chegam essas demandas. As dúvidas elas sempre existem e saber que a gente tem um suporte, isso fortalece, né? Queria dizer também que a gente já fez a parte de chamar o grupo, então o nosso grupo está mais ou menos com 13 pessoas. Eu sei que os outros colegas ficam em dúvida, né, de quantidade, mas a gente tentou priorizar os setores, então pelo menos uma pessoa de cada setor para trazer as diferenças mais específicas, né, que às vezes o pessoal do planejamento, nós somos em 3 aqui no município de Biguaçu, a gente não consegue ter esse alcance, então trazer pelo menos uma pessoa de cada área e dar esse suporte para o setor de planejamento, que é quem vai acabar coordenando e escrevendo e redigindo esse material para depois compartilhar com todos, né? Mas a gente tentou fazer um grupo mais ou menos assim, né? Bem diverso, com todas as áreas e para dar o suporte ao setor de planejamento. Então, só para compartilhar mesmo com os colegas e agradecer mais uma vez. Obrigada, Camila, pela tua contribuição. Com certeza já a gente fica feliz que vocês já estão andando, né? Caminhando, e também isso motiva os colegas dos outros municípios também a iniciarem, né? Com certeza. Uma pessoa, então, de agronômica pediu os contatos das pessoas que vão ficar no apoio a essa construção de plano, né? Eu vou pedir para a Ju, se puderes, compartilhar. Vou pedir para tu abrir o microfone de novo, Mari. Teve um ruídozinho aqui e precisaram fechar todos. Ah, tá, fechamos todos. Vou pedir para a Ju para colocar isso. O último slide, a gente tem os contatos dessas 3 equipes, então, da Superintendência do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, do Conselho Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES. Aqui, esses 3 e-mails, esse telefone. E a gente tem, para além disso, a gente vai ter as gerências regionais de saúde, que é da SES, então, gerências regionais de saúde e técnicos, e os apoiadores do COSEMES também como apoio nosso, então, nesse contato com os municípios, nas dúvidas, né? Então, a gente vai estar articulado também com esse pessoal.
A gente vai incluir na pasta que a gente tem, que a gente vai disponibilizar o link para vocês, esses contatos, então, por região de saúde, por macro-região de saúde, e também esses contatos de gerências regionais de saúde e de apoiadores já estão no site, tanto da Secretaria de Estado da Saúde quanto do COSEMES. E eu tenho mais uma pergunta, então, essa já foi respondida, do Sebastião. Qual o papel do conselho? Essa é muito importante. Qual o papel do Conselho Municipal na elaboração e aprovação do plano? Passo para vocês, minha. Posso começar? Já vou começar fazendo uma provocação para vocês, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente pode, nós aqui que estamos falando, né? Eu, Juliana, Carol, Mari, somos do segmento de gestão, né? Então, nós fazemos parte das equipes técnicas, a gente acompanha o Conselho de Saúde, mas especificamente do lado de cada gestão, né? E a gente acha que é muito bacana a tua pergunta. A gente poderia pensar em trazer no momento que a gente for falar, né, acrescentar na nossa programação, quando a gente for falar, né, mais nessa etapa de aprovação, e aí a gente pode tentar encaixar, uma pessoa para falar para vocês um pouco, para trazer essa experiência enquanto conselheiro mesmo, né, do segmento usuário, segmento prestador, de qual seria o papel. Assim, de forma abrangente, né, seria acompanhar a construção, participar da construção. Eu entendo que não só monitorar e avaliar, aprovar, dizer se está seguindo a legislação, se contém o que as diretrizes da Conferência de Saúde tem, mas acho que também participar da construção, né? Garantir que a participação popular esteja presente, garantir que o interesse da sociedade também esteja presente dentro deste documento, seja visível neste documento. Mas acho que seria muito legal se a gente, né, se vocês acharem bacana, a gente pode providenciar e trazer experiências também dos próprios conselheiros para falar um pouquinho mais com a propriedade deles para vocês sobre isso. E aí, para as colegas, se elas quiserem complementar um pouquinho também. Adorei a ideia, Lili. Também acho que é legal, porque às vezes a gente fala, né, mas a gente não tem também a experiência de quem faz, né? Eu acho que é legal trazer isso, para a gente saber o papel de cada um se colocando uns para os outros, né? Acho que é legal fazer, seria legal fazer esse movimento mesmo. E eu acho que também um papel importante do conselho, como a Lili trouxe, aqui falando da nossa experiência novamente aqui, na nossa experiência do Estado, a gente convidou os representantes do conselho para participar desde a nossa primeira oficina. Então, todas as nossas oficinas, a gente fez um cronograma de oficinas. Então, assim que a gente estabeleceu o grupo de trabalho, a gente já fez um cronograma de oficinas. Então, isso é importante que esse grupo faça, né, como uma tarefinha mesmo, né? Estabelecer um cronograma. Então, vocês têm até julho, né, para fazer o plano. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é fazer esse cronograma das oficinas, porque nessas oficinas é que vocês vão ter os subsídios depois para criar os elementos necessários para trabalhar e escrever no documento. Então, esse cronograma, aqui quando a gente fez, desde o momento a gente já definiu os participantes dessas oficinas, então as pessoas que a gente iria convidar, e entre essas pessoas já tinha estipulado as pessoas do conselho para participar. Então, a gente enviou convite para o conselho desde a nossa primeira oficina. Todas as oficinas a gente chamava o conselho para participar. E isso foi muito legal. Eu sugiro fortemente que vocês façam isso, porque ter representantes do conselho desde a primeira oficina, nossa, facilita muito o desfecho final. Então, o desfecho final, que é lá, né, a aprovação, né, analisar o documento, né, e aprovar ou não o documento, facilitou demais, porque eles estavam presentes desde o início, eles acompanharam essa construção. Então, não foi novidade para eles, muito pelo contrário, quando chegou lá no final, eles já conheciam tudo que a gente fez de movimento, já conheciam, então a metodologia, que também é um capítulo que a gente trouxe dentro do plano, eles já tinham entendido tudo que eles participaram, né, da construção, e também a questão toda de informações que estavam ali, eles também já estavam sabendo, porque eles participaram da discussão, então facilitou muito, assim, a gente teve o plano aprovado,
teve considerações, sim, né, de ajustes, de coisas que poderiam ser acrescentadas, e a gente acrescentou depois que eles fizeram a solicitação, mas foram detalhes, né? Então, o documento foi aprovado logo de cara. Então, acho que essa participação do conselho também facilita nisso, porque torna eles presentes, torna eles conhecedores de todo o processo, fica um processo transparente também, então isso dá mais segurança para eles. Então, foi bem, bem legal. Obrigada, Carol. Acho que essa experiência, né, de construção mesmo de plano, ela dá também um suporte para a gente pensar. Inclusive, a gente tá tendo uma conversa aqui no chat que é super interessante, né? Que o Beto fala que o conselho aprova ou reprova o plano municipal de saúde. O conselho não é gestão, né? E daí a Isa também contribui dizendo: participando, os usuários são excelentes parceiros. Então, acho que é justamente isso, né? A ideia é que a gente possa, sim, envolver os conselhos na construção do plano, né? Inclusive porque um dos principais subsídios para o plano são as diretrizes que são tiradas das conferências municipais de saúde, então o conselho está muito envolvido, né? No que deve orientar a política municipal de saúde. E é muito legal poder ter essa participação desde o início, né? Colaborativa, né? Como a Carol falou, assim, porque estando participando desde o início, lá adiante, quando for a hora de aprovar, nada vai estar fora né, do que foi o combinado, do que foi conversado, discutido, né? Avanços que foram sendo feitos ao longo do período de construção do plano, porque vai ter que ter acordos, né? A gente vai ter que ter ali um trabalho para a gente conseguir convergir, né? As ideias às vezes são divergentes e a ideia do grupo é justamente isso, né? Não é a ideia de uma pessoa só ou duas, mas é de um coletivo. Tem outra pergunta aqui, aliás, o Beto falou mais, né? A principal responsabilidade e competência do Conselho de Saúde é organizar a Conferência de Saúde. A conferência é o espaço para as sugestões da sociedade. Nós, em Balneário... Exatamente, que daí vai estar dentro do plano também, né? Então, essa é uma realmente das principais responsabilidades do conselho, né? Organizar as conferências para, inclusive, conhecer a sua população também, né? E é por isso que a gente menciona, né? A importância da gente estar de olho nesses outros documentos. E a diretriz é um documento que não apenas a gente tem que olhar, né? Como gestores de saúde, enfim, mas também colocar em prática, porque é aquilo que a população está pedindo, né? Então, é por isso que ela é um item também que não está lá com as obrigações dentro do plano, mas ela pode não ser obrigatória dentro do plano documento, mas ela é um item obrigatório para a construção do plano. Então, você vai construir um plano de saúde, é obrigatório que você contenha esses elementos que vêm das diretrizes das conferências. Então, nós do Estado, para não deixar escapar essa preciosidade de informações, que é as diretrizes da conferência, a gente criou, sim, um capítulo à parte, onde a gente trouxe todas as diretrizes lá que saíram das conferências, a gente traz dentro do plano. Mas é opcional que tenha dentro do documento, mas é fundamental que esteja nas discussões, que não se perca essas informações das diretrizes que vêm da conferência. Obrigada, Carol. Ai, desculpa, deixa eu só falar mais uma coisa importante, que eu sei que tem também muita discussão sobre as conferências municipais, né? E que pode acontecer de algum município não seguir a mesma ordem cronológica, né, das conferências municipais geral, né? Porque a gente vai ter conferências, está sempre tendo conferências temáticas, enfim, mas pode ser que o prazo já tenha passado da conferência municipal, mas o registro da conferência, da última conferência, ele existe. Então, inclusive, quando você for colocar lá dentro do DigiSUS, vai pedir que você coloque lá se teve, né, conferência, enfim. Então, você vai registrar a última que teve, independente se foi esse ano agora, ou o ano passado, ou o ano retrasado.
Então, é importante que você olhe o resultado, as diretrizes dessa última conferência que aconteceu e traga para dentro do plano como um elemento fundamental para a construção, né? Pessoal, eu vi que em Pissarra, Balneário Pissarra já iniciaram também, fizeram a primeira reunião do grupo de trabalho, então eles estão em andamento. Então a ideia é isso mesmo, né? Esquentando os motores. Bom, a gente não tem mais nenhuma questão. Neuci, por favor, vou passar a palavra para ti. E depois da Neuci e o pessoal responder, eu acho que daí as meninas já podem ir encaminhando para o final. Muito bem. Obrigada, Primeiro, Neuci. meu boa tarde a todos. Agradecer pela participação de todos. Vejo que tem muita gente participando. E só lembrando que cada gestor que assumiu agora em 2025, ele tem um plano de governo também. Que neste plano de governo também tem ações que a comunidade já validou através do pleito eleitoral, essa questão toda. Então, penso que isso também é um instrumento que deve ser buscado e trazido para que ele componha, então, o Plano Municipal de Saúde, que ele é um instrumento extremamente rico e que permite toda uma organização diante da realidade de um município, de uma população. Obrigada a todos. Obrigada, Nelci, bem lembrado. Já vão juntando todos esses documentos, porque a gente vai, em cada oficina, vai dizer, ó, agora a gente vai trabalhar com esse documento, na outra a gente vai trabalhar com esse documento. Então, reúnam. Quais são os documentos para vocês reunirem? Plano Municipal de Saúde passado, que está em vigência ainda, né? Os relatórios quadrimestrais e relatórios de gestão desses últimos 4 anos, é interessantíssimo a gente ter em mãos. Vocês já vão estar fazendo o relatório anual de gestão do ano passado, mas que tem que ser entregue esse ano, né? Aí a gente já vai ocupar esse documento também. As diretrizes municipais da última conferência de saúde tem que estar em mãos também, a gente vai usar nas próximas oficinas. E o plano de governo, que nem a Neuci falou. A gente vai utilizar ele também dentro de uma matriz ao longo das nossas oficinas. A gente não pode esquecer desses documentos. Vão reunindo aí, esse grupo de trabalho, um fica responsável por achar um documento, outro pelo outro. E aí vocês vão se organizando e vão trazendo ao longo das nossas oficinas para trabalhar também. A gente não pode esquecer de nenhum deles, porque a gente vai ocupar todos. Obrigada pela colaboração, Neuci, bem lembrado. Já podemos ir finalizando, né, Lili? Eu vou compartilhar com vocês a última coisa que eu vou compartilhar, tá? Né? A gente para. A gente para de falar. A partir de hoje, está aberta inscrição para o curso online gratuito oferecido pela Escola de Saúde Pública aqui de Santa Catarina. A capacitação em instrumentos de planejamento e orçamento do SUS. Ele vai tratar mais teoricamente isso que a gente está falando com vocês nas oficinas, então é legal vocês se inscreverem, baixar os materiais. Tem um período um pouquinho maior para ser feito, ele é 25 horas só de carga horária, ele é curto, ele é mais para vocês conhecerem todos os instrumentos de uma forma um pouco mais aprofundada, porque a gente não consegue aprofundar tanto assim em cada oficina. Então, o período de inscrição vai do dia 13, hoje, até o dia 23/3, para essa primeira turma. O início, a liberação da turma vai ser dia 26/3, e aí o encerramento dessa primeira turma é dia 25/5. Então, vai ter bastante tempo para vocês olharem esse material. Só o período de inscrição aqui que a gente tem que ficar de olho, que são 10 dias. Então, do dia 13 ao dia 23 desse mês. Vocês entrem lá na plataforma e vocês vão conseguir acessar os materiais teóricos de uma forma mais aprofundada. Você esquece. Lista de presença, pessoal. A gente gostaria muito que vocês preenchessem a lista de presença. Está no chat.
Aqui tem o QR Code, mas está no chat ali para vocês estarem preenchendo, para a gente conhecer esse público que está conosco, né? Os nossos contatos já passados, mas para vocês terem em mãos, instrumentosdegestão@saude.sc.gov.br, cemp.semis.sc@saude.gov.br e cosemessc@cosemessc.org.br. Esses são os e-mails que vocês têm contato direto conosco. O que seria o ideal? Que vocês tivessem contato direto com a regional e com o apoiador do COSEMPS. Mas eu não sei os e-mails dele. Manda um e-mail para nós que a gente vai fazer esse e-mail de campo para vocês estarem em contato direto com eles, tá? Manda e-mail para nós que a gente vai fazer esse e-mail de campo. Lili, esqueci de alguma coisa? Então, Agradecer agradecer e vocês, passar para né? Maria Cristina, que vai fazer o encerramento para a gente, então, representando o grupo aqui. Maria Luísa fez a abertura, Maria Cristina fica à vontade aqui agora para finalizar. Tá por aí? Sim, obrigada, Liliane, obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de parabenizar e agradecer a equipe da SES pela informação tão robusta sobre os planos municipais de saúde. É um momento que nós aqui no município começamos uma gestão, começamos a nos organizar para os próximos 4 anos. Temos que fazer um plano que segue as diretrizes do SUS, que engloba as necessidades do município, que engloba as vontades dos municípios. Então, esse é um desafio que não é fácil, mas ele é uma vez a cada 4 anos, então a gente tem condições de fazer direito. Então, a gente fica muito feliz em poder contar com o apoio da SES, poder contar com o apoio do Ministério da Saúde, com o apoio das regionais e com o apoio da equipe do COSEMES para que os municípios façam um bom plano, como vocês disseram inúmeras vezes, que ele não seja um plano de gaveta, que ele oriente as ações de saúde nos municípios. Então, eu vi ali que vai ser um guia disponibilizado, isso aí vale ouro, minha gente, porque fazer um plano meio a gente sempre fez, os dados estão aí disponíveis, mas encontrá-los é um desafio, né? Nem a inteligência artificial ajuda, então esse guia vai ser um guia de bolsa, a gente espera tê-los em mão quanto antes, e a gente conta com essa equipe maravilhosa para ajudar os municípios nesse processo. Hoje é um início de uma oficina, um primeiro passo, mas a gente vai trabalhar ao longo desse ano todo com os planos municipais e qualificar o planejamento em saúde no nosso estado. Obrigada aos municípios que estiveram disponíveis aqui. A gente tem, deixa eu ver quantas pessoas, a gente tem mais de 200 participantes ainda. Então, de novo, coloco à disposição o COSEMES, os seus apoiadores e a gente aqui para apoiar os municípios nessa confecção. Desejo um bom ano a todos, uma boa gestão a todos. Assim, eu sei que agora é depois do carnaval, mas eu estou voltando de licença maternidade agora e parece que está começando o ano mesmo. Então, estou voltando com tudo e 2025 que nos segure, né? Um abraço a todos e até a próxima oficina. Scarlett, quer falar? Já está aí. Desculpa interromper vocês de volta, gente. É bom para a saúde mental também. A gente tem que fazer umas brincadeiras de vez em quando. Quem é da saúde sabe. Eu gostaria de falar para vocês que é de suma importância a gente pensar nos planos não só para a realidade do município, porque todas as realidades são realidades. A gente também tem que focar na prevenção, sabe? A gente tem lidando com diversos tipos de pessoas, de imigrantes, e um crescimento muito grande aqui no nosso estado de Santa Catarina, e a gente tem resoluções também do Ministério da Saúde, que elucida diversas questões, diversos tipos de violência do dia a dia, de saúde mental, e a gente sabe que a nossa luta nunca vai parar, sabe? A luta nunca para, mas a gente tem que também pensar muito na prevenção. A realidade, cada um tem a sua questão da realidade local, mas a gente tem que pensar que a gente está lidando com uma questão de imigração muito grande. Agora, estou vendo uma questão da situação da população de rua, sabe? Uma questão cultural, cada pessoa é um caso, e a gente tem que pensar nessa questão com prevenção. Obrigada. Obrigada, Scarlett. Pessoal, lembrando, dia 19/3, às 14 horas, nos encontramos aqui
nesse mesmo horário, com essas mesmas pessoas, ou talvez mais, por favor, chamem o grupo. Obrigada mais uma vez e até a semana que vem. Beijo!